Eliseu em Foco. Ora, sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, e aqui estamos nós para mais um Dom Eliseu em Foco. Dom Eliseu em Foco é um programa que tem por iniciativa reconstruir o programa da Rádio Comunitária de Dom Eliseu, programa Fala Cidadão. E para isso contamos com a presença do nosso ilustre repórter, autodidata e construtor ou fazedor de cultura em Dom Eliseu, músico, compositor e cantor, Walker Carneiro de Souza. Muito boa noite, Walker. De onde você nos fala hoje? Boa noite, Romeu Guimarães. Romeu Guimarães, o mentor do Dom Eliseu em Foco. Esse programa que já estreou já uns 15 dias atrás, no 20, pela internet. O Romeu, ele sentiu a necessidade de fazer um programa popular, um programa cultural, um programa associativo, um programa comunitário. E nós estamos nessa experiência, ele me convidou, eu como sou um comunicador, o Romeu, como é um pensador, nós estamos aqui com Dom Eliseu em Foco. É isso aí. E para você que está em casa, saiba que a nossa intenção é em breve fazer transmissões ao vivo e permitir que você participe do nosso programa. A imagem do programa na Rádio Comunitária, a voz da comunidade, e onde tinha o quadro Fala Cidadão, nós pretendemos replicar aqui no YouTube o quadro Fala Cidadão. E eu realmente vi a necessidade de se abrir um canal no YouTube para poder entrar na casa das pessoas depois de ter percebido falhas relativamente graves nos atendimentos nas mais variadas áreas no município, principalmente no município de Dom Eliseu. Eu já tinha a consciência de que os serviços... Nós estamos fazendo a leitura aqui no programa, dentro do primeiro programa, fazendo a leitura da Lei Orgânica Municipal. O Romeu, ele precisou de atendimento público em certo momento para resolver um problema dele em relação à questão familiar, e ele viu como é que é a situação. Então nós estamos aqui fazendo a leitura da Lei Orgânica Municipal, porque a Lei Orgânica Municipal é que ela regula, dá uma coordenada, uma direção, como é que tem que ser a relação do servidor público com o usuário, com o cidadão. É isso? É isso, a Lei Orgânica Municipal, ela regula todas as instâncias. Estou falando aqui do Eldorado 2, residencial Eldorado 2, aonde eu moro, entendeu? E um bairro não tem tantos problemas, mas tem muitos problemas relativos a essa questão do compromisso do poder público municipal com a manutenção do bairro, no que diz respeito às suas vias públicas, os seus logradouros públicos, essa questão toda, né? Mas tem problema. Como você tem problema onde você mora, todo mundo tem. Na infraestrutura, ou seja, no atendimento ou nos mais variados departamentos no setor público, a gente encontra alguns problemas. E a nossa intenção é colaborar com todos. E por isso nós lembramos de que o povo elegeu representantes na Câmara Municipal de Vereadores, no Legislativo, não para ficarem alinhados e aprovando pautas do Executivo de forma quase automática, mas sim atentar para os anseios da população. E é como o Walker Carneiro falou, e eu já falei em outros programas, a gente vê nas novelas, vê nos filmes, ouve falar e pensa ou acredita que essas coisas só acontecem aos outros. E fatalmente em um determinado momento batem à nossa porta. E foi o que ocorreu. E aqui a gente pretende então esclarecer alguns pontos para que o poder público deixe de ser um senhor e passe a ser o servidor. Tem muito funcionário público que confunde as funções e se sente dono do setor. E para muita gente aceita, outros não tão bem.
e alguns não aceitam de forma nenhuma algum tipo de tratamento ou algum tipo de desvio de procedimento. Então vamos continuar a leitura da Lei Orgânica do Município e nós paramos no capítulo 3 da competência do município. Val Carneiro, se estiver disponível e quiser ler o artigo 16 que compete privativamente ao município, pode ficar à vontade. Muito bem, amigos, vocês que estão com a gente nesse momento, vamos ao informe, capítulo 3 da competência do município. Artigo 16 do capítulo 3 da competência dos municípios. Artigo 16. Compete privadamente ao município. Primeiro, 1. Legislação sobre assuntos de interesse local. Legislação de assuntos de interesse local, Rodrigo. Foi aquilo que eu falei no último programa. No meu caso, eu acredito que só reuniões de conselhos municipais ou conselhos ou de direção, ou mesmo a secretaria com todos os membros da secretaria, não importa qual secretaria, em alguns casos tem competência para normatizar, produzir instruções normativas prevendo determinadas situações e prevendo a forma como solucioná-las da melhor forma. E foi aí que eu encontrei alguns problemas. É porque não existe não existe no caso critérios. São assim, as coisas são tocadas meio de qualquer jeito. E eu tenho esse pensamento porque eu fiz vários questionamentos e não obtive resposta nenhuma. E como eu falei, eu tratei todo o processo desde o início da forma institucional, escrito, papel, protocolado em secretaria, datado e rubricado pela pessoa que recebe e depois transmite ao seu superior e muitas das vezes diretamente com o superior, o representante máximo do órgão. Então, esse tipo de legislação sobre assuntos de interesse local cabe nesse primeiro parágrafo. Você acha, pela tua experiência, que você já relatou em vários momentos em outros programas, está dando uma geral de novo, você acha que essa situação se repete em outros departamentos? Porque você precisou de um atendimento do setor público na área da educação, ao mesmo tempo que você estava lidando com alguma coisa que te levou ao Ministério Público e à Justiça Local, não foi? Foi. E aí houve outro procedimento em que há uma determinação do poder Judiciário e foi direcionado para um órgão que a princípio não era o órgão competente para resolver aquela questão. E como eu falo, como não há instruções normativas ou não há orientações de como proceder nesses casos, eu acabei sendo prejudicado em mais do que uma vez. E eu recorri, eu questionei quais foram os critérios para que agissem daquela forma. E não obtive respostas. Então, a partir desse momento... o município carece, de acordo com o que a gente vem observando, tá? E no conhecimento que a gente tem de vivência do Eliseu, o município, o poder público municipal, a prefeitura, com os seus setores, os seus departamentos, precisa então se preocupar em normatizar alguns procedimentos em todos os setores. Então, no setor da agricultura, no setor do meio ambiente, no setor da educação, no setor da assistência social, em todos os setores tem que haver normatização. Tem que haver exatamente. E atuação do servidor público. Não existe essas regras a nível municipal, né? Não, tem alguns casos que já estão normatizados. E é onde eu fico um pouco triste pelo facto do meu caso ser um caso novo, não ter sido dada a devida atenção e levado em consideração que há necessidade de se normatizar para que não aconteça com outros cidadãos que porventura venham a passar pela mesma situação. Que me parece que o meu caso é único, não houve algum caso parecido antes. Então, como eu...
de acordo com a sua experiência e com o que você já vem relatando, dando o teu testemunho, né? Aí, você acabou de falar que é o primeiro caso, não teve outro caso semelhante. Até porque pela forma que foi lidado, como as pessoas lidaram com o meu caso, me deu a entender que não houve casos pregressos da mesma situação, porque senão as pessoas já teriam pelo menos ouvido falar ou ter conhecimento dessa realidade ou dessa possibilidade e agir de uma forma diferente. E como eu fiz tudo de forma institucional, por escrito, protocolado, tudo, indagando, questionando e buscando respostas, e não obtive respostas, a única forma que eu encontrei foi vir a público trazer o meu caso para alertar as lideranças do governo. Como eu tenho falado, um prefeito é humanamente impossível, um prefeito ter conhecimento de tudo que acontece no município, ou todos os casos, né? E às vezes ele delega e confia em pessoas que muitas das vezes não estão executando a tarefa ou a função da melhor forma. Isso aqui eu estou falando assim, a grosso modo. E depois acontecem incidentes como o meu, em que vai para a questão jurídica, vai para a judicialização. E isso é triste. É triste, é lamentável, porque o servidor público ele tem que ter um cuidado especial para lidar com o cidadão. O cidadão é uma pluralidade de caráteres, de personalidades e de indivíduos que são todos diferentes. E até as formas de se expressar podem ser diferentes e há que ter capacitação para se poder lidar e dar vazão às demandas da melhor forma. E não... Vamos continuar na leitura aqui então, do capítulo 3. É o 2, os dois, o artigo 16, capítulo 3, exato. Nas competências do município, o artigo 16, o parágrafo 1º você já leu, leia do 2º em diante, até chegarmos no artigo 17, para a gente ter uma abrangência maior, senão a gente não avança muito. Além de legislar sobre interesse local, o município também tem a obrigação e o dever de suplementar a legislação federal e estadual do que compete. Então tem que estar de acordo com a legislação federal e de acordo com as necessidades do município, de acordo com as características do município e da própria administração, tem que adequar essa normalização, a lei orgânica, à legislação federal e estadual do que compete. No que compete, não é querer mudar, bagunçar, é no que compete. Instituir e arrecadar os tributos da sua competência e aplicar a sua receita sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes. Esse final aqui me deixou meio preocupado. Sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes. Então ele arrecada o tributo, que é da sua competência, aplica a receita sem prejuízo da obrigatoriedade. Então ele não tem a obrigatoriedade, a obrigação de prestar conta e nem apresentar balancete, é isso? Ele tem a obrigação. Presta atenção, Val Carneiro. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar sua receita. Sem prejuízo, ou seja, tem que ocorrer. Prestar contas e publicar balancetes. Isso é obrigatório, porque é sempre, se retirar a prestação de contas e a publicação dos balancetes, já se traz prejuízo, já ocorre um prejuízo. Porque se suprime informações. Sem prejuízo. Sem prejuízo, exatamente. Pode arrecadar. Não haverá prejuízo da obrigatoriedade. Exatamente. É obrigatório. Sem prejuízo da obrigatoriedade. Ele é instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar a receita.
sem o prejuízo da obrigatoriedade. Ele é obrigado a prestar contas e publicar os balancetes, pô. Sem prejuízo da obrigatoriedade. Se não ocorrer, já existe esse prejuízo. De acordo com a lei da transparência, Walker Carneiro. Pode procurar um jurista, um legislador aí do município do Eliseu, no legislativo. Então, porque, ó, eu estou usando a lógica, uma lógica simples. Ah, mas sim, é lógico. Uma coisa que é sempre, algo que é sem prejuízo. Que é sem prejuízo é que não vai dar prejuízo. Se não tem, é que não tem. Sem prejuízo da obrigatoriedade. Não tem. Sem prejuízo da obrigatoriedade, ou seja, ele não pode deixar de prestar contas e publicar balancetes. Não haverá prejuízo da obrigatoriedade. Tem que arrecadar, aplicar e publicar. Certo. Parágrafo 4. Parágrafo 4. Criar, organizar e suprimir distritos e subdistritos observada a legislação estadual e municipal. Esse parágrafo foi alterado pela emenda à lei orgânica número 1 do dia 7 de maio de 2014. Em 2014 foi feita essa alteração. Esse parágrafo 4 que diz que a competência do município também é criar, organizar, suprimir distritos e subdistritos, observada a legislação estadual e municipal. Tá aí tudo bem. Quiseram fazer da Vila Bela Vista uma época um município. É isso? Administrativa local. Organizar a estrutura administrativa local. É onde entra a questão da normatização. Não, aí organizar a estrutura administrativa local é a aquisição de equipamentos informáticos, viaturas, utensílios de uso, organizar a estrutura administrativa do município, os prédios públicos, secretarias, a própria prefeitura, tem que organizar esses espaços, a estrutura administrativa. Pode ter tudo funcionando direitinho. Tem que organizar. Foi o que o Gaston fez muito bem no mandato dele. Ele, nesse aspecto, eu achei que esse governo não ia deixar cair a peteca, porque da forma que entregaram o governo, a estrutura sucateada, ele, a estrutura administrativa, ele reformulou tudo e deixou tudo funcionando muito bem. E eu acreditei que não seria, como é que eu ia usar um termo menos não politicamente correto. Eu pensei que não iam deixar cair a qualidade dessa estrutura administrativa, dessa organização, no caso, organizar a estrutura administrativa do local, entendeu? Mas depois disso, cada gestor administra da sua forma, né? Mas vamos lá em frente. É por isso que tem eleição de 4 em 4 anos, né? O eleitor resolveu dar mais 4 anos para essa atual administração fazer o quê? Ele só tem que estar aqui lendo a lei orgânica. Vamos aqui fazer a leitura do artigo do parágrafo 6º, do capítulo 3, da competência do município, parágrafo 6º do artigo 16. Organizar e prestar diretamente ou sub-regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo em caráter essencial. Organizar e prestar diretamente ou sub-regime de concessão ou permissão. Organizar e prestar. Eu acredito que aí tem um erro, não é sub, é sob regime de concessão. Sub é muito baixo, né?
O prefixo sub é que está por baixo, né? Não é isso? Organizar e prestar diretamente ao sub-região, sub-regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Quer dizer que os transportes os coletivos podem ser públicos. Continua. O transporte coletivo é táxi, mototáxis, ônibus, né, van, essas coisas todas. Não, acho que tem a ver mais com as linhas que a iniciativa privada não consegue suprir. O poder público toma a iniciativa e garantir o transporte público nesses locais. Está permitido pela lei orgânica. Não, mas aqui está falando de sub-regime de concessão. Sim, você concede para uma empresa fazer esse serviço. Aqui eu acredito que é isso que quer dizer. Cooperativa de van de Dom Eliseu. Eu acredito que na época tinha a Aparecida, não sei se tinha um convênio com a Prefeitura Municipal, que tinha uma época que era o transporte gratuito, até a ligação, não era? Ou o preço simbólico, R$1 na época, R$2, alguma coisa desse tipo. Há 20 anos atrás. Acho que na pandemia acabou esse serviço. Não lembro se tinha essa parceria com o município, não. Eu também não tenho certeza, ouvi falar alguma coisa, mas parece que havia uma certa parceria com o município para garantir esse transporte público essencial. Tá. Parágrafo 7. No capítulo 3, artigo 16. Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo. Outras limitações urbanísticas, observadas as diretrizes do plano diretor. Isso está sendo feito. Territorial. Está sendo feito. O Departamento de Tributos tem uma equipe que faz esse parcelamento, essa regulação do uso da ocupação do solo e, em tese, observadas as diretrizes do plano diretor. Está certo, está tudo bem até aí, estão fazendo. Será que a administração está levando em conta o que foi aprovado no último plano diretor? Ninguém tá fiscalizando isso, tá? Não, acho que até precisa ser reformulado o plano diretor, ou reativado, porque tem um prazo de validade, salvo erro. E é preciso haver novas reuniões, verificar, fazer melhorias. Tem que ter os debates, as discussões daquilo que foi construído até ao momento e quais as construções que precisam ser para levar adiante o plano diretor da forma prevista. Parece que é de 8 em 8 anos, né? 8 em 8 anos que tem uma reformulação. Uma avaliação e reativação, exato. Pois é. Bom, vamos lá. Oitavo. Parágrafo 8º. No capítulo 3, artigo 16. Parágrafo 8º diz o seguinte: organizar a política administrativa de interesse local. Organizar a política administrativa de interesse local, tá? Política administrativa, não é política eleitoral, não é política partidária. A política administrativa, na verdade, é o regulamento. É o que regula. Você vai, tem a lei que regula a Secretaria de Meio Ambiente. É isso aí, tem a política de meio ambiente, política municipal de meio ambiente, é onde eles determinam as diretrizes. As diretrizes como o que está previsto para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente. Um exemplo. O município tem que, lá na Secretaria de Saúde, tem o setor que acompanha a questão das endemias e tal, das doenças. Aí detecta que tem uma doença que está com incidência maior em Dom Eliseu. Então, certo. Aí o município tem que direcionar políticas administrativas para o combate daquela doença, não é isso? São várias áreas. É organizar a política administrativa de interesse local, especialmente em matérias de saúde e higiene pública, construção, trânsito, tráfego, plantas e animais nocivos e logradouros públicos. Então ele tem que organizar, colocar a política administrativa, o que está previsto em lei, entendeu? Porque tem a lei que regula, por exemplo, a lei do meio ambiente.
e tem a lei que regulamenta a saúde, tem a lei que regulamenta a assistência social, e levar aquele regulamento, colocar aquelas leis em prática, já é a organização da política administrativa. Tem uma palavra aqui que é política, você não está levando em conta. Sim, política. É diferente presta atenção, só para a gente entender. Política ela é diferente de um direcionamento técnico. A política, vou dar um outro exemplo. Uma certa época em Dom Eliseu, houve uma incidência muito grande de um mosquito em Dom Eliseu, que ele proliferava lá no seringal da chinesa. E ele era transmissor do calazar. Aqui nas redondezas dos municípios, não tinha nenhum município que tinha uma incidência grande de calazar como Dom Eliseu. Então o município ele teve que direcionar a política. Desenvolver uma política, ele pode desenvolver uma. Para o combate daquele tipo de endemia, daquele tipo de doença. Foi durante 5 anos, foi feita campanha, levantamento, tinha até um médico aqui, que morou muito tempo, que ele era especialista nessa. Então eu acho que as políticas públicas, serviços nessa questão, eu acho que tem que muito Walker, é a política administrativa. Tu vais pegar a definição de política, a grosso modo, é a arte ou ciência de governar. A arte ou ciência da organização, direção e administração que de nações ou estados, a ciência política. Política. Pois qual é a definição de política? Numa conceituação moderna, política é a ciência moral, normativa, é aquilo que eu te falei, do governo, da sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado entre os Estados. Mas basicamente política é isso, é a arte ou a ciência de governar. Então tem que promover, aqui nós estamos no 8º, organizar a política administrativa. Vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Vamos supor, sem citar nomes, temos um governo cuja sua política agrícola é direcionada para a agricultura familiar. Vamos dizer, pronto, um governo mais de viés esquerdista. E um governo de viés direitista, em grosso modo, tem uma política agrícola mais voltada para o agronegócio industrial. Dá para entender? Porque cada governo tem a sua política. Por isso que eu citei a questão do seringal. Sim, eles podem ter, já que nenhum município teve apresentou uma solução para um problema semelhante, em Dom Eliseu pessoas desenvolveram um trabalho e se tornam a política de combate a esse mosquito que se desenvolvia no seringal. É uma política administrativa. Local, né, que lá em cima falou, tem que fazer o trabalho para dar resultado local. Tá? O município trabalha nesse sentido. Bom, vamos prosseguir então? Bora. O artigo 17º do capítulo 3 da competência do município. Artigo 17º. Vamos continuar. Compete ao município em comum com os demais membros da federação. Vamos deixar esse artigo para um outro programa, que já vamos com 28 minutos. A gente prometeu que não passaria de 30 e já estamos com 28 minutos. A gente pode fazer as considerações finais e encerrar por hoje. O 17º ele vai falar sobre a competência do município em comum com os demais membros da federação. Então, o município agindo em comum com o Estado e com o governo federal. É o que vai falar o artigo 17º do capítulo 3 da Lei Orgânica Municipal, da competência do município, que nós vamos falar no próximo programa. Dessa vez, Romeu, eu acho que nós esmiuçamos muito bem. Eu acredito que prestamos... Porque também nem tem tudo, né? Não, a gente também tem dúvidas. Jamais, tudo aquilo que foi falado, alguém quiser acrescentar, é só colocar o comentário nas redes sociais, tá? Pode comentar e dizer, aquele ponto assim, que vocês até tiveram alguma dúvida,
eu entendo assim, 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 assim. Você pode colaborar com a gente no comentário. Porque o teu comentário, além de trazer mais informação, abrir um leque de entendimento para a gente poder formar uma opinião mais consistente, o teu comentário vai ajudar com que o algoritmo, a máquina da rede social, da internet, impulsione esse debate, essa conversa mais para frente. É isso aí, Val Carneiro. Para mim foi bom. Eu também gostei muito. Então, o artigo 16º e o artigo 17º, eles são extremamente importantes. A gente vê que o município já vem trabalhando, até porque já tem um legado de governos anteriores que a estrutura básica já está montada. E aquilo que a gente propõe aqui é que se inove. E casos novos, porque a sociedade é dinâmica. E todos os outros poderes também estão em constante mutação, sempre em movimento, e fatos e acontecimentos novos ocorrem todos os dias. E é importante alertar os servidores públicos que têm que ter especial atenção, porque todas as demandas da sociedade precisam ser atendidas pelo poder público. Essa é a finalidade do Estado e do governo, dos governos. Afinal de contas, o prefeito ele vai eleito para resolver os problemas do município e resolver mesmo, não é ficar... Na verdade, ele é eleito para nomear pessoas capazes e competentes para dar vazão às demandas da sociedade em todas as áreas, que é para essa finalidade que se criou o Estado. Onde as pessoas não tinham abrangência ou não tinham condições de resolver determinadas questões, aí se nomeou o Estado para intermediar. Só que o Estado foi galgando território e ele abrangeu e se intrometeu em áreas que a população, ou os seres humanos, já tinham resolvido anteriormente. É tal a questões do direito natural. Por exemplo, o meu caso teve intromissão das mais variadas áreas. Não vou entrar aqui em detalhes, mas o meu direito natural de ser pai foi infringido. Meu direito natural de educar o meu filho da forma que eu acho correta, de acordo com os meus valores, com os meus princípios, foi atropelado assim de uma forma. E por um lado teve a colaboração de servidores públicos que não souberam lidar da melhor forma. Então agradeço a todos, nos sigam no YouTube, ativem o sininho, façam os comentários daquilo que vocês acharem pertinente para melhorar o nosso serviço. Sempre se lembre que este programa está à sua disposição e a intenção é colaborar com o poder público para a melhoria dos serviços. Programa Dom Eliseu em Foco.